uma segunda pergunta. A literatura cristã tem crescido e gerando uma nova geração de leitores. Como a gente está falando, isso é importante, né? Trazer o conhecimento para a igreja. A gente vê que até o pastor Ronaldo falou no primeiro bloco que a igreja estava sofrendo muito com a ignorância. Eu lembrei até de uma frase de Karl Marx que dizia que o povo ignorante é presa fácil para os adversários, né? Então é importante conhecer. Está gerando uma nova geração de conhecedores da palavra. Mas qual é o risco que isso pode causar para a igreja? Na verdade, Karl Marx plagiou Oséias, falou: meu povo perece porque ele faltou conhecimento. Verdade, é verdade. Você que diz isso, tudo se copia. Você quer se copia. Mas que Oséias veio antes de Marx. Indo pro lado positivo, porque às vezes a gente fica muito cético e a gente precisa também incentivar o povo. Uma coisa boa de hoje em dia é que antigamente o que o pregador ou o pastor falava, qualquer um recebia e estava tudo certo. Hoje em dia não. As pessoas percebem quando o pastor forçou o texto. As pessoas percebem quando o texto não diz aquilo, quando é uma heresia. As pessoas hoje em dia estão mais antenadas. Olha aí a dica aí. Ó. Estão mais antenadas. Isso é bom. Isso é bom, porque às vezes a pessoa... O senso crítico é senso importante. crítico. E a literatura traz isso. A literatura agrega nisso. Então, não tem só o lado perigoso também, porque senão às vezes a gente foca demais no lado perigoso e a pessoa fala: então eu nem vou ler. A Bíblia diz que a letra mata, então nem vou ler. Não é isso que a gente está falando. Precisa ler, sim, mas literatura boa, literatura positiva. Interessante que o Johnny falou sobre a letra mata, né? A letra mata não é, irmão, que você não deve ler, mas você deve ler com o espírito do Evangelho. Sem o espírito do Evangelho vai morrer. Isso aí. Que a lei... Era a lei, né? A lei revela o pecado, matar. Inclusive eu já ouvi falar sobre isso, me falaram: rapaz, eu não posso ler tanto assim não, porque a palavra diz que a letra mata. Mas há um tempo atrás, seminário era para exclusão. O pastor falou isso, né? A questão da gente poder filtrar aquilo que a gente lê. A gente entende, vai voltar um pouquinho mais atrás da igreja, que realmente as pessoas estavam acostumadas a só engolir. Ela não conseguia tirar de si própria. O abre a boca e fecha os olhos. Segura aí que é isso aqui a verdade. Então hoje a gente tem essas ferramentas, né? O problema é esse. É você não ter a consciência daquilo que você está lendo. Ele tocou num ponto importante. Estava lendo um livro que ele se sentiu mal. Então isso é importante, que dentro do se sentir mal a gente vai entender que o lado espiritual falou mais alto do que aquilo que ele queria fazer. Exatamente. Trouxe paz, né? Não trouxe paz. Eu já peguei livros também que eu queria ler, mas eu não consegui ler. Eu entendo que o Espírito Santo não era o tempo de eu ler aquele livro, porque poderia ter alguma coisa que poderia trazer confusão, eu não estava preparado e ele ficou guardado lá na biblioteca. Depois eu li, consegui extrair coisas boas. E eu vejo também isso. Você também tem que sentir aquilo que você está buscando como conhecimento. Se você não sentir que não está legal, que você está lendo, aquilo não está te trazendo confusão, é bom você deixar de lado e parte para outra. Até no seminário também, eu até falo para meus alunos, eu falo que eles não devem comer tudo que eu vá dar, mas sim pensar. E analisar, né? O cristão beriano. E analisar de acordo com a palavra de Deus. Até porque muitas literaturas, inclusive Bíblia, que tem o seu rodapé ali com a sua aplicação pessoal, aquilo ali é uma aplicação pessoal do autor. Não quer dizer que eu tenha que concordar, que está inspirado por Deus e que eu tenha que concordar com aquilo. Eu vou ser bem sincero aqui. Rapaz, eu estudo escatologia, né? Quero fazer doutorado nessa área. O que eu já vi de besterol, meu irmão, e crentes que pregam até hoje, porque estava e está no rodapé de Bíblia. Perpetuou, às vezes. E não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas como a aplicação daquele homem que escreveu aquela Bíblia está ali, não está na Bíblia. Está na Bíblia. Que é mais fácil, né? É mais fácil ler o rodapé do que ler o texto. ler o texto, rapaz. O que tem de frase aí, né? Frase solta e gente achando que está na Bíblia. É impressionante quando a gente vê uma publicação de um versículo bíblico e que não tem a referência bíblica, e às vezes está o nome lá do escritor, o nome de um cantor, né, o nome de alguém conhecido, né? Eu disse: não, mas não foi esse cara que falou isso. Igual essa história ainda agora do Karl Marx aí, né? Então, é interessante, claro, né? Essa análise, né? E a crítica realmente, há uma necessidade muito grande. Esse exemplo dos bereanos.
lá de Atos 16 é muito importante. Os camaradas estavam confrontando quem? O apóstolo Paulo, meu irmão. Não é brincadeira, não? O apóstolo gentil, cara, Tinha que ter disposição, né? Paulinho, Paulinho, olha, você é de Deus, mas espera aí rapidinho. Vamos Tu tá conferir falando, aqui. é isso aqui mesmo, né? Isso enriquece a igreja, né? Paulo, advogado, né? Promotor. Meu irmão, vai. Eu poderia passar naquele período ali e pensar, pô, calma aí, não, tá vindo de um promotor, de um advogado, um cara que também conhece a Torá, a lei. Não, É isso mesmo. vou comer tranquilo. É isso mesmo. É o que acontece hoje, pá. Hoje, porque um pastor conhecido na mídia, o cara é fera, o cara é top, ele escreveu um livro, não, tá tranquilo. Ele escreveu, é isso mesmo. Agora, vocês acham que o crescimento da literatura pode gerar um problema do relativismo na igreja? Não, pastor, isso é relativo, porque já ouviu o outro pastor falando aquilo. Esse relativismo... Por isso que eu falei da palavra ser verdade absoluta, porque interpretação bíblica cada um tem a sua, frentes teológicas cada um tem a sua. Então cada um vai interpretar da sua forma e a gente precisa ter esse cuidado com essa literatura. Cabe a liderança. Cabe a liderança também, exatamente, mas ter esse porque- cuidado. E a instrução, gente, isso é uma coisa muito importante. Eu vou entrar num outro ponto aqui que fala, principalmente a minha igreja que tem escola bíblica dominical, eu acho algo muito importante. Porque o crente que frequenta uma escola bíblica, que é um lugar que ele vai para aprender, ele pode tirar dúvidas, é separado em classe, ele se torna um crente forte. E lá na nossa igreja, pelo menos a gente bate firme em cima disso, porque é onde o crente vai crescer. Ele vai criar raiz, ele vai poder tirar uma dúvida, ele vai poder aprender. Então, são coisas importantes. O outro lado também da literatura é a pessoa achar que chegou a um nível que não... Eu ouvi uma vez uma pessoa falar para mim, ele falou, sou teólogo, mas nenhum sermão mais pregado em nenhum culto me emociona mais. Ele falou isso, eu fiquei preocupado, porque eu falei, como? Ele estudou, na minha cabeça, na minha interpretação, o que ele diz, ele estudou tanto que tudo que ele ouvia falar não era novidade para ele. Só que a palavra, o segredo da palavra não está na novidade em si, tá? É a gente ouvir aquilo, entender que é a voz de Deus e colocar em prática. Exatamente. O segredo da palavra é que ela se renova. Exato. Então, assim, eu vou pregar num texto, você vai pregar num texto e vai ser diferente. Exatamente. E por mais que a gente pregue esse texto mais de 2 vezes, não vai ser igual a primeira e não vai ser igual a segunda. Exatamente. Então tem isso. Pode Então, ter você uma aplicação uma diferente aplicação naquele diferente, dia, para suprir uma necessidade. Isso aí. É uma ótica, assim como os evangelhos, né? Eles falando a mesma coisa, só que com uma ótica diferente, né? Não é que a interpretação vai ser diferente, mas a ótica é diferente. Porque senão cada um vai ter a sua interpretação, também tem esse detalhe. A aplicação do texto, exatamente. Então a gente precisa incentivar o povo a estudar e lembrando também que assuntos secundários pode ter divergências. Agora, no assunto primário da fé cristã, todos vão pensar iguais, né? Por exemplo, secundário. Um acredita que vai ser salvo para sempre, outro acredita que perde a salvação. Se é secundário, não vale a pena. Não, pastor, mas eu descobri... Aí,